Pablo Marçal vai na Bienal do Livro lá em São Paulo, provoca empurra-empurra, choro de diversas pessoas e promete censurar livros caso seja eleito. Essa é a notícia, essa é a matéria. E analisaremos hoje sobre isso e qual é o real impacto que isso pode causar no mundo literário e também do impacto midiático que ele causou estando lá no evento. Vamos analisar aqui uma reportagem que saiu na Valor e, enfim, vamos lá. Eu sou o Juliano, falo sobre escrita criativa, muito sobre Kindle também, notícias literárias aqui no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos analisar essa matéria do Pablo Marçal. Vamos lá. Temos aqui em tela, deixa eu só diminuir um pouco aqui a minha visualização aqui, a minha apresentação. Então nós temos, Pablo Marçal vai à Bienal, provoca choro, empurra-empurra e promete censurar livros. Essa é uma matéria do Valor Econômico, tá? Então, vamos lá. Aqui já tem uma aspas, né, do próprio Pablo, né, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Tudo que for deturpar a produtividade, o crescimento e a liberdade, a gente também vai banir. E aí, claro que é o tema central, mas eu queria abordar, antes a gente ver outras análises aqui, o discurso que muitos extremistas têm e pessoas que querem tumultuar é sempre da censura ao aprendizado da literatura. Em outra matéria que eu vi aqui, ele foi até questionado sobre o avesso da pele. Eu fiz um vídeo sobre isso, que ele foi censurado em algumas escolas no sul do Brasil, não lembro exatamente qual estado, e ele disse não conhecer esse caso específico, né, do avesso da pele. Mas quando se fala em censura, né, vai muito... confronta muito um pensamento que eles mesmos aplicam, que é da liberdade de expressão. Na verdade, assim, né? Eu vou censurar aquilo que eu não gosto, né? E não necessariamente aquilo que não deve ser lido, até porque esse perfil de pessoa, não estou falando especificamente do Pablo Marçal, mas esse perfil de pessoa adora idolatrar, adora dar palco a quem de fato causou um grande estrago, né? A gente vê, por exemplo, o Bolsonaro por anos ali exaltando o Ustra, por exemplo, né? A ditadura militar brasileira e diversos outros momentos do nosso país que de fato censuraram e cercearam a nossa liberdade. Então é um discurso que ele sempre vem à tona, é um discurso que ganha voto, né? E tem até uma continuação das aspas aqui, daquela que eu falei no começo, vou ler para vocês, que está aqui, vou até selecionar para ficar mais fácil a visualização. Tudo que for deturpar a produtividade, o crescimento e a liberdade, a gente vai banir. Aí vem a continuação. Na rede pública, a gente tem que ensinar as crianças a prosperar e não ficar idiotizadas e se curvar a comunistas. Esse é um discurso bastante batido, assim, que o Brasil vai virar comunista, vai virar uma Venezuela. E é um discurso tão errado há um tempo atrás, porque em nenhum momento da história do nosso Brasil a gente esteve próximo de se tornar uma república comunista, né? Isso nunca ocorreu, nunca chegou nem perto. Tanto é que o Lula ele só é eleito em 2002, no Lula 1, a partir do momento que ele adotou um discurso mais paz e amor, um discurso mais conciliador com outras classes. Então, porque o Lula sindicalista, o Lula radical, que ele também já fez muitas críticas ao comunismo em época, nos anos 80 e tudo, ou seja, nunca passou pela cabeça dele nesse sentido. O Lula sindicalista, o Lula mais radical, ele perdeu 3 eleições. Então, a partir do momento que ele cria um discurso e um posicionamento, né, mais conciliador com todas as classes, principalmente as grandes classes dominantes do Brasil, que aí ele passou, né, ter uma popularidade maior, né, e naturalmente ganhar as eleições, né, até chegar no Lula 3 agora. Então ele ainda é uma referência, né, para a classe trabalhadora, apesar que tem muitas articulações ali que favorecem muito quem é de direita, mas não é nem só de direita, mas o agronegócio, banqueiros, enfim. Mas ainda tem esse discurso muito atrasado de se curvar a comunistas, que é algo que não existe. E aí a gente vê o que é esse pensamento mais liberal, um pensamento
que não é assim, que é um pensamento que encanta ao mesmo tempo as falas dele, que é muito uma questão de tá aqui, né, de prosperar, falar sobre liberdade, crescimento, e quando ele fala nessa prosperidade, é muito um caminho que ele traçou. Não vou falar aqui sobre os métodos disso, da legalidade ou não, porque, né, ele foi condenado anos atrás, foi arquivado esse processo, e não me cabe aqui fazer julgamento quanto a isso, mas é um pensamento liberal no sentido de empreendedorismo, numa questão de todo mundo é capaz, um discurso meritocrata. Não tem explicitamente isso, mas é um tipo de discurso que é muito amplamente abordado, falado, difundido, sendo que, de repente, uma raiz do problema nosso é entender exatamente que pontos que estamos, né, que numa sociedade que nós existimos não existe meritocracia, né? Nem todo mundo parte do mesmo ponto, nem todo mundo começa em pé de igualdade em questões sociais, em diversas questões sociais, né, que a gente envolve e a falta da consciência de classe de muitas pessoas, né? Então aquele discurso que não cabe para a maioria das pessoas, né? Mas, enfim, no fundo, eu não acredito que, de fato, se ele for eleito prefeito, ele vai banir livros, mas isso é um discurso que agrada grande parte do público que o acompanha. E o público que o acompanha por um motivo específico, que eu vou falar mais para frente, e eu quero até colocar uma outra aspas dele aqui para a gente sempre pegar a fala dele e seguir por uma discussão aqui, né? Ele afirmou que vai chamar um time de especialistas, né, para avaliar títulos que poderiam ser banidos. Não fala quais especialistas, mas também pelo contexto do momento nem faria muito sentido. Eu estava no evento com muitas pessoas e tal. Então, tem que chamar muitas pessoas para estudar isso aí. Ou seja, eu fico imaginando um tom de voz aqui que mostra que isso aí, né, algo... tem que fazer isso aí, tipo, como se fosse uma coisa qualquer, né, para ver quais livros serão tirados, né, mas com certeza... E vai ter a retirada de livros que não fazem sentido na formação cognitiva de ninguém, que estão deturpando a ideologia. Então, é um discurso naturalmente, novamente, vago, né, que é algo que ele tem feito muito nos debates e tudo, até porque não há, de fato, propostas reais de mudança. A gente vê isso em outros candidatos, né? A gente não vê isso tanto no Pablo Marçal, né? Porque o que é deturpar a ideologia? Qual ideologia, sabe? Aí vem a ideologia de gênero, eles começam a falar um monte de coisa assim, né? E o curioso, que é o próximo passo, a gente chegando no ponto que eu quero colocar aqui, e aqui sempre coloca escoute, né? Curioso aqui da matéria. Uma multidão formada majoritariamente por crianças e adolescentes, eu tô aqui nesse parágrafo aqui, tá, gente? Causou tumulto, empurra-empurra, com gritaria e pilhas de livros pelo chão. Eu vou até procurar alguns vídeos que eu vi aqui para colocar, para ver se a gente consegue visualizar o que são de fato essas pilhas no chão, porque é algo de fato de veras preocupante, né? A gente está no evento de literatura, o maior do Brasil, e a gente tem uma perda simbólica ali de livros sendo pisoteados, né? Uma mensagem que pode trazer muitos significados, tá? E esse alvoroço, né, foi naturalmente pessoas querendo ver ele, querendo tirar foto, apoiadores, mas também houve muitas vaias, né? O candidato, e ele usa uma resposta que ele tem utilizado e que é lamentável, para não dizer mais, que em resposta a essas vaias, o candidato coloca o dedo indicador sobre as narinas, né, sugerindo que os críticos seriam usuários de cocaína. Isso é muito triste, né? Até porque ele usa de uma forma completamente leviana ali, acusando, não é nem acusando, mas sugerindo, né, que as pessoas são usuárias de drogas. Ele ganhou bastante relevância, infelizmente, por ter feito isso no primeiro debate lá da Band com o Guilherme Boulos, né, que é o adversário político dele, um dos, né? E outra coisa que ele fazia, que a cada xingamento, o sinal, fazia o sinal e pedia aos assessores que municiassem com uma carteira de trabalho, mas não tinha nenhum documento na mão, né? Ele fez isso também com o Boulos, ele fisgou ele foi para cima, né, da carteira de trabalho que ele colocou. Então ele tem alguns discursinhos prontos
e cria uma ojeriza desses jovens e adolescentes à carteira de trabalho, como se fosse um problema ser empregado CLT. Porque, de novo, é um tipo de discurso de pessoa que prega o liberalismo, que ele não existe na real. E a gente sabe que quanto mais a gente tem uma depredação, quanto mais a gente tem uma deteriorização do trabalho, a precarização do trabalho, que são os trabalhos informais, a gente tem cada vez mais, né, grandes empresários se beneficiando disso. Então, cria-se na cabeça da criança que CLT é ruim, que ter uma carteira assinada é ruim, enfim. Tem-se todo esse questionamento, tem todas essas mensagens subliminares que ocorrem, né? Aí aqui tem alguns tópicos, né, sobre do que ele foi questionado, aqui sobre as pesquisas, né? Aqui está colocando, né, o candidato, tanto dos pesquisas, né, Atlas Intel quanto a Quest, ambas divulgando, até coloca o candidato em segundo lugar com 24 e 23% das intenções. Não olhei de fato essas pesquisas, mas aqui provavelmente coloca o Boulos um pouco acima e o Nunes um pouco abaixo. Os três estão muito próximos, né? Algo que me surpreendeu aqui, né? Sobre o Lula, né? Ele fala que ele é completamente contra, né, da ideologia que o Lula carrega, mas como um bom republicano, né? Ele pretende... ele falou, se o Lula for de fato um cara republicano e quiser ajudar, vai ter diálogo, vão ter conversa, será bem-vindo, e a relação vai ser amistosa, uma relação republicana pelo povo. Então, ele dá essa balançada. Aí, ok, é um discurso que todo candidato tem que ter, né? E aí vem a questão, né, que eu falei desde o começo, que eu achei muito interessante, que é o choro, empurra, xingamentos, né? Então, teve desentendimentos com alguns seguranças, o tumulto causado pela presença do coach gerou alguns desentendimentos com a segurança do candidato e também do evento. Aí teve um professor de educação física, Marcelo Vieira, trocou empurrões, xingamentos com seguranças enquanto tentava tirar seus alunos ali. Imagina o desespero que esse professor estava nesse momento, porque é uma responsabilidade enorme você carregar ali dezenas de crianças menores de idade, onde os pais confiam na escola, para levar num evento literário de promoção à cultura, um evento super legal, e você tem uma figura dessa como Pablo Marçal, que não deveria estar ali, causando um alvoroço danado. E por que eu falo que não deveria estar ali? Porque pessoas que são influenciadoras, e que ele é de fato, pessoas midiáticas, pessoas com grande poder de levar ao público, não podem ir deliberadamente, na minha opinião, a grandes eventos assim. Não estou falando só de Pablo Marçal ou qualquer outro candidato, qualquer outra persona ali que eu não simpatizo, mas até um grande youtuber, por exemplo, não pode ir de uma forma não combinada, de uma forma, tipo, indo só para causar mesmo, porque isso gera muitos impactos, né? A gente já viu muito anos atrás, quando, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, quando youtubers lançavam livros, fechava shopping, dava uma confusão danada, isso podia gerar diversos problemas, tumulto, confusão, pessoas feridas, isso, muitas das vezes, o local era avisado e se preparava para isso. Aparentemente não foi isso que ocorreu. Então, imagina o desespero desse professor, até de pais, até de outras pessoas que estavam lá com esse empurra-empurra causado, né? E aí o fato curioso, que um dos adolescentes mais animados com a presença do Marçal, que é muito popular nas redes, como eu disse, que é o adolescente DF, né? Não tem o nome do garoto aqui, porque ele é menor de idade. E aí que é o ponto. Por quê? Foi perguntado qual o motivo da admiração dele pelo candidato. Ele, sei lá, é pela muvuca. E um pensamento de um garoto de 14 anos, ele reflete muito um pensamento geral, né, que muitas pessoas têm. O cara tá causando, ele tá falando a verdade, ele tá ali, ele tá pela muvuca, ele tá pela bagunça, porque é isso que a política hoje ela é vista no Brasil. Vou reformular minha frase. É isso que as pessoas têm de pensamento político sobre hoje. Porque, de fato, há muita bagunça deslavada na política do Brasil, e isso é um fato, mas as pessoas colocam na cabeça delas que a política ela deve ser uma muvuca mesmo, já entregaram os pontos. E quando se passa a estudar um pouco, né, de história, sociologia, antropologia, até sobre os governos, né, todos que o Brasil já teve na República, é o mínimo, né, que pessoas pelo menos um pouco mais elucidadas têm que ter de um estudo, e não levar a política na muvuca, porque é pautado nisso que o Pablo Marçal faz seu discurso, sua campanha. Ele não tem
proposta, tem prédio de 1 quilômetro, tem teleférico, tem um monte de absurdo que não pode ser dito como proposta. Ele leva essa ideia de causar, de tumultuar, falar que tu tá com problema, de acusar falsamente outros candidatos para que todos eles caiam na arapuca, na armadilha dele. Então, esse pensamento desse garoto de 14 anos que reflete boa parte do que os pensadores, os apoiadores de Marçal têm, né? Então, ele participou aqui na quarta-feira, né? A gente está falando quarta-feira, dia 11 de setembro, de uma sabatina do jornal Estado de São Paulo. Ele repetiu nessas falas sobre o Lula, né? Ele repetiu o que disse sobre o Lula na passagem da Bienal, né? E aí, por fim, ele fala aqui sobre a polêmica que teve com o Jair Bolsonaro, dia 7 de setembro, e enfim, ele é um cara que tentou se aproximar do Bolsonaro, muito por ideologia, mas também por conta da muvuca, por conta da bagunça que gera. Então, enfim, tem outras questões aqui também. Então, é isso. Eu vou procurar aqui um vídeo, vai ter um cortezinho aqui, mas tentar mostrar como que foi esse momento dele lá na Bienal de São Paulo. Achei um vídeo aqui, na verdade, alguém colocou no Shorts aqui no YouTube, e é um vídeo que o próprio Pablo Marçal colocou no Reels, né? A gente viu o símbolo aqui, a minutagem. Eu vou só me redimensionar aqui, tirar um pouquinho para vocês verem. O fundo tá preto mesmo, tá? Não sei se estão passando para vocês, mas o que importa é a imagem. Olha o tanto de pessoas e é uma ala, para colocar um pause aqui, que geralmente, né, a gente tem uma presença maior ali de pessoas, porque são livros em promoção, né? Qualquer livro R$15, né? Muito simbólico, um espaço, olha só, muito simbólico isso, né? A presença dele num espaço onde o livro é R$15. Ele, que é uma pessoa que falou que vai censurar livros, ser apresentada no espaço onde há a maior incentivo à democratização e democratização da leitura, que são livros a R$15. E ali, né, um monte de jovem, um monte de pessoas ali, enfim, aqui não dá para ver de fato aquela questão que eu comentei dos livros e tudo, mas alguma perda com certeza. Então esse é um vídeo de 40 segundos aqui. Deixa eu até tirar ele, deixa eu até voltar para minha tela normal aqui. Então é isso. Presença do Pablo Marçal na Bienal do Livro, concordando ou não com o posicionamento dele foi um fato, mas é lamentável, dentre várias outras coisas que justificam, na minha opinião, não gostar e não apoiar o Pablo, mais uma dessas atacando a literatura. Enfim, o que você achou disso, desse vídeo? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Já falei isso, né? Tudo bem. Um abraço, tchau, tchau.